Já ouviu falar de esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido? Já ouviu falar? Ai, nossa, aquele lá é muito oral, é muito isso, é muito aquilo. São nomes um pouco esquisitos, né? A gente até estranha e fala, nossa, masoquista, psicopata, credo, tô fora. Não, 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 não é nada disso que você tá pensando. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esses nomes que nós chamamos de traços de caráteres e como cada um deles funciona no relacionamento. Eu tenho certeza também que vai te ajudar a olhar para o teu relacionamento, para o teu casamento de uma forma diferente. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Tainara Betim, eu sou terapeuta, analista corporal e mentora de mulheres. E hoje eu tô aqui para ajudar você no seu relacionamento. Você que é homem ou é mulher, independente de quem está assistindo esse vídeo, você vai conseguir encontrar uma luz no fim do túnel para o teu relacionamento e entender algumas coisas que estão acontecendo, algumas dificuldades. Eu quero começar esse vídeo te dizendo o seguinte: o relacionamento em si, o casamento, ele não é simplesmente duas pessoas morando junto. Ok, são duas pessoas morando juntas, são duas pessoas que trazem a sua história, a sua família de origem, toda uma bagagem e se juntam para morar junto na mesma casa. Sim, ok. Mas o que significa de fato casamento? O que significa de fato ter um relacionamento com alguém? Não é simplesmente juntar os trapos e morar junto, entende? Relacionamento, casamento é uma aliança, é um enlaçamento, né? Relação, é um laço. Eu enlaço em você, você reenlaça em mim. Ou seja, é de fato uma relação, um casamento, duas pessoas que pegam tudo que tem e juntam numa aliança muito forte, numa aliança que ela não pode ser quebrada. Só que para manter essa aliança, esse relacionamento em que você e seu marido, você e sua esposa decidiram criar junto lá no início, quando vocês disseram sim no noivado, né? Ou no início do namoro, enfim, para que isso se mantenha, não basta só morar dentro da mesma casa e, enfim, dormir brigado, um dorme no sofá, depois resolve. Não. Isso requer cuidados, requer um desenvolvimento, requer uma evolução, requer que os dois estejam dispostos a melhorar isso a cada dia, a fortalecer essa aliança a cada dia. Casamento, além do homem e da mulher, existe uma terceira pessoa, vamos dizer assim, muito importante para que essa aliança se mantenha, que é a presença de Deus, que é a presença do Pai, que é o Espírito Santo dele, que vem para que ajude a fortalecer essa aliança, para que naqueles momentos difíceis, naqueles momentos em que você não encontra uma luz do fim do túnel, não encontra uma resposta, uma solução, e dá vontade de sair correndo, simplesmente jogar tudo pro alto, quando você tem essa terceira pessoa, o teu casamento, o teu relacionamento, ele fica muito mais forte do que aquele problema que vocês estão enfrentando. Então, mais do que você morar dentro da mesma casa com uma pessoa, é a presença de alguém que vai fortalecer essa aliança, que é o Pai. E eu gosto muito de pensar que Deus, ele não deixou a gente simplesmente assim, vai e vive. Não, eu acredito muito que lá na formação, na criação do mundo, quando Deus fez Adão, ele colocou em Adão algo que se chama inteligência. Isso, inclusive, está em Provérbios. No livro de Provérbios falam algumas vezes ali sobre quando você tem a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, você também tem a inteligência. E eu acredito que essa inteligência, ela é espiritual, ela é física, ela é ciência, ela é material. É uma inteligência que nos dá a capacidade de pensar.
É aí que eu gosto. É nessa parte que eu entro e que eu gosto muito de estudar e de entender. E quero que você, que esteja aí me assistindo, seja homem ou seja mulher, você traga essa inteligência para o teu relacionamento. Essa capacidade que ele mesmo nos deu de pensar. Então, assim, a gente vai pensar em conta de matemática, em 2 mais 2 são 4? É mais ou menos isso. São coisas meio óbvias na nossa vida que a gente deixa passar, que passa batido, que está no automático e você não consegue enxergar no teu relacionamento. Uma dessas inteligências, uma dessas formas de inteligência é o autoconhecimento. É você se conhecer, é você se entender, é você olhar de fato para si mesmo e entender por que você é assim, ou por que você é daquele jeito, por que você é mulher e é chorona, por que você é homem às vezes é meio grosso, meio estúpido. Sabe aquelas coisas que você faz e você fica se questionando, nossa, por que eu fiz o que eu fiz? Pois é, o autoconhecimento ele traz consciência e controle para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Quando eu, Tainara, descobri o porquê eu chorava, o porquê que eu era tão chorona no meu casamento, eu comecei a ter controle daquilo. Além de falar pro meu marido que, olha, eu sou assim, mas não é com você, não é porque eu não gosto de você, não é porque eu quero te manipular, não é porque, eu não tô feliz, é simplesmente porque às vezes tem algo dentro de mim e eu preciso pôr pra fora. E o choro me ajuda a colocar pra fora. Isso me traz controle de me entender, de poder chorar e de chorar quando eu quiser e também não precisar chorar a qualquer momento, não ficar qualquer coisinha chorando. Eu vou ter controle para resolver algumas coisas de forma diferente. Então, se você tem alguma coisa no teu relacionamento que você não entende ou que o teu cônjuge não entende e causa um certo conflito na vida de vocês, eu quero te convidar a olhar para isso com atenção, a buscar o conhecimento sobre esse comportamento, essa atitude, esse seu jeitinho aí de ser. E antes de começar e nos aprofundar nessa forma de autoconhecimento, eu vou deixar uma frase aqui para você e que se você continuar, se tá fazendo sentido esse vídeo para você, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa frase mais vezes, tá? É uma frase que diz assim, que você é quem você precisa ser. Você é quem você precisa ser. Você é no teu relacionamento alguém que você já tem o que você precisa. Você não precisa mudar, ser outra pessoa. Você não precisa agir de outra forma. Você pode continuar sendo você. Você só precisa descobrir quem é esse eu, quem é esse ser, quem você é. E aí você vai poder salvar o teu relacionamento, reestruturar, fortalecer, sendo você mesma. Então eu não tô aqui para te ensinar uma coisa nova, não. Eu tô aqui para te ajudar a olhar para você e descobrir quem você é. E se você tá aí junto com o teu marido, ou se vocês dois estão juntos nessa busca por melhorar o relacionamento, vai ser muito mais fácil. Porque um vai entender a si mesmo e vai começar a olhar para o outro e também entender o outro. Então hoje eu quero te falar um pouquinho sobre os 5 tipos de pessoas. Exatamente. Nós temos 5 traços de caráteres que nos dão características de recurso, mas também características de dor. Cada traço de caráter, ele se desenvolveu, ele se formou dentro de nós, na nossa mente aqui, os nossos comportamentos, pensamentos, lá na nossa infância. Desde o útero da nossa mãe, passando pela fase da amamentação, a fase dos primeiros passos e interações com o mundo, a fase do desfraude e, por último, a fase em que a gente tem controle total do nosso corpo e busca o pertencimento na sociedade. 5 fases, 5 traços, 5 características, 5 dores e que trazem para nós um perfil de mais ou menos 5 tipos de pessoas. Eu quero deixar claro aqui que todos nós passamos por essas 5 fases, ou seja, temos os 5 traços de caráteres. Isso não quer dizer que eu sou um só, quer dizer que eu tenho 5 do meu corpo, na minha mente.
mas que muitas vezes um ou dois se sobressaem no meu jeito de funcionar. E muito legal, você vai entender que muitas vezes você funciona de um jeito, ou seja, um dos seus traços de caráteres, ele é mais evidente com o teu cônjuge do que com outras pessoas, tá? Então, pode ser que até aqui você falou, nossa, tá confusa, não tô entendendo, como assim? Mas vai ficar muito claro para você. E daqui a pouco, você e seu marido vão estar se tratando aí como aqui em casa. Eu falo muito pro meu marido que ele é meu masoca favorito. Tem o filme do meu malvado favorito? Oh, então, ele é o meu masoca favorito. Porque ele tem muito do traço de caráter masoquista, que é o quarto na formação, e que traz umas características que daqui a pouco eu vou te contar, que são muito específicas dele. E a gente se trata assim. Tem dia que eu acordo e falo, ih, hoje eu tô oral, ih, hoje eu tô assim, hoje eu tô não sei o quê, hoje eu tô esquizoide. Por quê? É uma forma de, ao mesmo tempo, eu me entender e ele saber como lidar com essa mulher aqui. Talvez um dos grandes desafios do homem, do masculino. Quero te pedir uma coisa também, que você comente aqui nos vídeos, no vídeo, nos comentários, deixa aí, aperta os botãozinhos aí pra gente saber que você tá gostando desse vídeo, tá bom? Ai, eu me identifiquei com esse, meu marido é muito isso, ou nossa, esse daqui ficou muito confuso. Comenta pra gente saber o que é que você tá achando desse vídeo também, combinado? Ó, então vamos lá. Como eu te disse, nós passamos por fases de desenvolvimento que constrói a base de como nós vamos ser na nossa vida. Então, me formei basicamente lá nos meus primeiros 5, 6 anos de idade. De lá, foi construído os meus comportamentos, a minha personalidade, o jeito que eu funciono aqui, o jeito que essa pessoa vos fala diante dessa câmera, o jeito que eu lido com a câmera, o jeito que eu falo com você, esse jeitinho meu aqui de falar, esse sorrisão, né? Esse bocão aqui que vai sorrir, abre tudo. Então, a base foi lá. E durante a nossa vida, a gente vai fortalecendo esse desenvolvimento, tá? É muito comum que as pessoas me perguntam, mas não tem como mudar esses traços de caráteres? Ao longo da vida não muda? Não. Ao longo da vida, isso vai ser intensificado, fortalecido pelos acontecimentos que vão aparecer no nosso dia a dia. Mas em nenhum momento a gente pode mudar, a não ser um grande trauma que drasticamente cause uma mudança forte em nós, que vai trazer pra gente uma pequena oscilação nos nossos comportamentos, às vezes de muita dor de um dos traços, por exemplo. Mas em nenhum momento a gente vai deixar de ser quem a gente é desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, tudo bem? Então vamos lá. Como eu te disse, então a gente tem 5 traços que foram se formando ao longo dos nossos 6 primeiros anos de vida. O primeiro traço de caráter, ele se formou lá no útero da nossa mãe. E como seria uma pessoa, marido ou uma esposa, do primeiro traço de caráter que nós chamamos de esquizoide? Bom, vai ser uma pessoa, um marido ou uma mulher, que vai ser muito descontraído, muito distraído, desconectado do mundo, muito criativo, muito lá do mundo da lua. Aquela pessoa mais racional, mais prática, um pouco fria, sabe? Sem emoções. Então não vai ser uma pessoa de muito eu te amo, eu te adoro, tô muito feliz, eu tô muito triste. Não vai ser uma pessoa de muita emoção. Vai ser uma pessoa, de fato, de muita racionalidade, um raciocínio lógico, uma pessoa prática. Então aquela pessoa do 2 mais 2 são 4? É esse mesmo. O esquizoide, ele vai trazer pra gente comportamentos mais práticos e racionais. Um certo quesinho de criatividade, de imaginação, sabe? Aquela pessoa que viaja, que gosta de um videogame, de um joguinho, de um filme, de uma desconexão de verdade do mundo real. São pessoas que, por exemplo, chegam do trabalho, de um dia a dia de carga horária um tanto pesada, que tem que ser realista, que tem que ter contato com as pessoas, e chega em casa doida para se desconectar.
aquele cara que se joga no sofá para assistir, às vezes sem tomar banho mesmo, aquela mulher que não queria nem olhar para os filhos e queria só um minuto sozinha, quietinha. Então vai precisar desse, poxa, eu vivi o meu mundo real no trabalho, agora eu só queria um pouquinho de desconexão, desligar da tomada. Esse é o traço de caráter esquizoide. A dor desse traço é a dor da rejeição. Então, é uma pessoa que vai ter muito medo de ser rejeitada, de não ser aceito, de não gostarem dela, dele. Pessoas que no relacionamento acham que tudo o marido ou a mulher, ai, se eu fizer isso, vai querer me largar. Ai, se eu fizer isso, eu não vou estar sendo aceito, eu não vou estar, né? Ai, não vai me aceitar, não vai aceitar esse meu jeito, essa minha ideia, esse meu jeito de falar, essa vontade de passear, por exemplo. Ai, final de semana. É aquela pessoa que fica, ai, mas e se eu falar que eu quero ir no shopping e o outro achar que não? Vai ter essa sensação de ser rejeitado no relacionamento. Pessoas assim, dentro de um relacionamento, vai procurar uma certa segurança, uma certa confiança. Por quê? Se eu tenho espaço para contar as minhas ideias para o meu marido, por exemplo, aqui em casa eu tenho bastante desse traço de caráter esquizoide, e às vezes eu fico assim, ai, será que vai ser legal? Se eu falar que eu quero ir em tal lugar, o que ele vai pensar? É interessante criar dentro do relacionamento uma zona de conforto, um espaço em que a gente possa falar o que pensa sem julgamento e também que o outro tenha espaço para dizer se sim ou se não e eu me sentir confortável. É mais ou menos assim. Eu, por exemplo, quero falar para o meu marido que eu quero passear final de semana no shopping em São Paulo. Eu tenho medo de ser rejeitada, mas se nós temos um acordo de que eu posso falar o que eu quiser, que ele vai ouvir com atenção e que vai ser sincero comigo, eu vou me sentir muito mais confortável e segura de expressar a minha vontade. Não vou ficar achando que ele está indo só para me agradar ou que ele não quer ir porque ele não gostou de mim. Simplesmente um espaço de confiança entre eu e ele, que eu possa falar e ele possa expressar a opinião dele, sem que eu fique com dorzinha, com dodóizinho. Aqui entra um pouco de, quando você tem confiança, você não precisa se fazer de vítima dentro do teu relacionamento. Faz sentido isso para você? Deu para entender um pouquinho como seria uma pessoa no relacionamento com esse traço de caráter muito evidente? Sabe, a mulher ela vai ter medo de fazer comida e não tá bom, vai ter medo de colocar uma roupa e não ser aceita pelo marido, o marido vai ter a insegurança de não ser aceito o carinho dele. Tem uma coisa muito importante desse traço aqui. No relacionamento, essa não vai ser uma pessoa muito grudenta, de muito toque. Vai aceitar, porque é um relacionamento amoroso, mas vai ter momentos que tipo, ai, não precisa abraçar tanto assim. Então você também precisa entender que o teu cônjuge, ele não é que ele não gosta ou tem nojo de você, é que ele tem uma certa limitação e nem tanta necessidade de pegar. Bom, nós vamos então agora conversar um pouquinho sobre o segundo traço de caráter, que vem na segunda fase de formação, que é o traço de caráter que se forma lá na fase da amamentação. Enquanto o bebezinho está lá no colinho da mãe, ele cria um vínculo materno, porque essa mãe atende às suas necessidades básicas e também porque essa mãe traz a segurança de esse bebê não ficar sozinho, que é através do colo, do leite. Lembrando que esse bebê, ele está se sentindo um tanto abandonado, principalmente quando a mãe coloca ele no berço ou dá no colo de outra pessoa. Ele tem um pouco de medo, porque no útero ele não sentia isso. No útero ele estava todo o tempo confortável. E quando ele nasce, ele se sente perdido. Então, quando essa mãe tira do peito, do colo, esse bebê se sente abandonado e sozinho. Quando volta, tá confortável. Agora, como seria uma pessoa
num relacionamento, um homem ou uma mulher com esse traço de caráter. E aqui pode ser que você se divirta muito entendendo o seu jeito ou o jeito do seu marido no teu relacionamento, da sua esposa, do teu cônjuge. Esse traço de caráter vai trazer para a gente adulto características totalmente o contrário do esquizoide. Aqui vão ser pessoas no relacionamento pegajosas, que adoram contato físico, que tá sempre de mão dada, de beijo, de abraço, de aperto, que busca sempre esse contato, quase que uma dependência emocional de eu quero estar sempre sabendo o que minha mulher tá fazendo, o que meu marido tá fazendo, quero estar sempre junto, fazer tudo junto, dormir junto, acordar junto, comer junto, sentar junto, fazer tudo junto. Por quê? Na formação desse traço, o ficar sozinho, separada da mãe, trazia uma dor muito grande. Então, a gente cresce entendendo que eu não quero ficar sozinha. Eu preciso sempre estar com alguém. E quando a gente casa, dentro de um relacionamento, é essa pessoa que a gente vai buscar, é o nosso cônjuge, para não ficar sozinha, se sentindo abandonada, que é a principal dor desse traço de caráter. Bom, também vai trazer para pessoas com esse traço muito evidente características como facilidade na comunicação, no falar, no se expressar, quer falar para os cotovelos. Então é aquela mulher que às vezes fala, e o marido fala, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo o que você tá falando. É aquele marido que quer conversar com a mulher e a mulher às vezes não tem tempo para parar para ouvir ele. É aquela pessoa que às vezes vai buscar, às vezes até fora do relacionamento, alguém que escute o que ele tá falando, o que ela tá falando. Então são mulheres que, por exemplo, buscam uma amizade. Por quê? O marido não escuta, né? O marido vai, sei lá, jogar bola, beber com os amigos para conversar, porque às vezes em casa não tem esse espaço. Ou às vezes são os dois assim, né? A gente vê muito isso. Os dois assim, e aí um não consegue escutar o que o outro tá falando. E aí entra em conflito. Então, quando você entender que o teu cônjuge só precisa falar, deixa ele falar, deixa ele conversar, né? Escuta, ou então pede um tempo, fala, depois a gente conversa, pode ser. Ou se vocês dois têm essa necessidade, é interessante vocês, por exemplo, eu falo um pouquinho agora, depois você fala um pouquinho. Eu conto o meu dia, depois você conta o seu, entende? Para que vocês possam se ajudar e atender essa necessidade um do outro, afinal de contas, não é verdade? Bom, essa pessoa ela vai ter também, desse traço de caráter, vai ter uma característica que é muito emocional. Vai ser uma pessoa extremamente emotiva, intensa, como eu comentei com vocês lá atrás. É uma intensidade de emoções. Quando tá triste, tá muito triste. Quando tá feliz, tá muito feliz. Quando quer ouvir uma música, quer uma música alta. Quer falar, fala pros cotovelos. Quando não quer também, se tranca no quarto e não sai de lá. Então, essa pessoa com esse traço de caráter muito evidente e não cuidado, vai trazer essa intensidade para o relacionamento também, que pode ser bom, mas que pode também dar uma atrapalhada. E quando você se entender e conhece o seu cônjuge, você vai entender que tudo isso não é com você, é sobre uma dor e um medo dessa pessoa de simplesmente ficar sozinha. Então, é interessante vocês encontrarem um acordo de, vamos ficar junto, mas não precisa ficar toda hora pegando e conversando, vamos ficar junto assistindo um filminho, encontrar pontos em comum para que um possa de fato ajudar o outro. Faz sentido isso? Você consegue ver isso no teu relacionamento, no teu dia a dia? Quem de vocês dois tem essas características? Conta pra gente, tá bom? Bom, então uma pessoa com esse traço, ele é muito emocional e o traço esquizoide, ele é muito racional. A gente vai ter isso também no relacionamento. Afinal de contas, ninguém é igual a ninguém, não é mesmo? Bom, a gente vai passar aqui por terceiro traço de caráter, que é o traço de caráter psicopata, que se forma ali na primeira interação com as pessoas, com o mundo. É onde a criança ela começa a aprender a andar,
a falar, a ir no colo de outras pessoas, às vezes do titio, da titia, do vovô e da vovó. Então não é mais só a mamãezinha que tá ali e o pai. As outras pessoas também fazem parte agora desse ciclo de pessoas da vida da criança. Esse traço, ele acontece, a formação dele acontece de 1 ano até 2 anos e meio, em média, tá? É um traço que vai fazer a criança perceber que, poxa, toda vez que alguém chega perto de mim, quer alguma coisa de mim. Às vezes quer que eu faça uma gracinha, quer que eu ande, quer que eu vá no colo, ou sempre me dão alguma coisa para que eu vá no colo. Então, a vovó chega com um presentinho para ir no colo, a titia, o tio chega levando para a rua. Então, sempre acontece quase que uma troca. Essa percepção da criança vai trazer para a gente adulto, para as pessoas adultas, para nós, nos nossos relacionamentos, características como eu vou ganhar a capacidade de articular, de sempre estar negociando, de ser um bom líder. Então tá sempre assim, faz assim, viu? Faz daquele jeito. Faz assim que é melhor, porque assim faz desse jeito que eu faço desse jeito. Faz assim que aquele lá faz daquele jeito. Faz assim que a gente ganha isso. Então uma pessoa ali com uma certa lábia, sabe? Aquele quesinho de malandragem, de manipulação. Sim, a dor desse traço de caráter é a manipulação. É se sentir manipulado, trocado. Toda vez tem que dar algo em troca de alguma coisa. É mais ou menos assim. É mais importante o que eu faço e o que eu tenho do que quem eu sou de fato. Sabe aquela história de que quando o bebê chora, devolve para a mãe? Exatamente. O bebê, ele percebe, a criança, né? Percebe essa manipulação de quando eu tô bem, rindo, brincando, me querem. Quando eu choro, devolve para minha mãe. Tipo, eu sempre tenho que estar de bem com a vida. Sim, essa manipulação é percebida e traz para nós, para uma pessoa dentro de um relacionamento, essas características de sempre estar ali articulando no relacionamento. Também vai trazer algumas percepções de, poxa, eu preciso encontrar uma vantagem, eu preciso estar por cima desse relacionamento, eu preciso mandar, eu preciso controlar tudo, as decisões precisam ser minhas. É muito comum a gente ver em mulheres controladoras esse traço um tanto evidente, um pico desse traço, como a gente chama. Então, é aquela mulher que gosta de mandar no marido, mandar na casa, mandar nos filhos. Ela vai ter, muito provavelmente, esse traço de caráter aí um tantinho na dor. Um medo de ser manipulada, ela vai e controla tudo, e manda e desmanda, e tem que ser do jeito dela, porque senão esse psicopata vai ficar nervoso. É muito interessante que quando a gente tem esse traço de caráter no casal, eu já vi isso, foi muito interessante. Eu atendi um casal que os dois tinham esse traço de caráter bem evidente. E qual foi a solução para ajudar esse casal para que nenhum quisesse controlar a vida do outro, mas que os dois pudessem articular no relacionamento, entrar em negociações, em acordos, né? A gente separou algumas decisões da vida deles. Então, por exemplo, a mulher, ela tomava decisões e controlava a rotina de casa. Então, os horários, o almoço, os afazeres de casa, que é do feminino, né? Então, a empregada, por exemplo, ele queria palpitar no jeito da empregada. Então, quando a gente entrega o controle, você dá uma separada, uma dividida, entrega para os dois, a gente tem que olhar o seguinte: tem coisas que é do feminino e tem coisas que é do masculino. Então, essa mulher, ela tomou para si as rédeas do controle efetivo da casa. E o homem, ele tomou para si o controle das decisões e rotinas financeiras, por exemplo, de gastos, de compras, de decisões onde envolviam mais a força da provisão e da proteção de casa.
Quando eles tinham que sair, decidir, por exemplo, um passeio, um almoço fora de casa, uma comemoração, né, uma data comemorativa, por exemplo, eles iriam tomar essa decisão em conjunto. Então, por exemplo, se ela tivesse uma vontade, ele iria trazer essa vontade para ele e ele iria articular como é que seria aquilo. Por exemplo, ela tinha vontade de, no Dia das Mães, almoçar fora. Então, ele traria a decisão de, legal, vamos então nesse restaurante. Pode ser? Então, os dois tomavam decisões, os dois tinham o controle, de uma forma acordada, em que os dois tinham controle da relação, só que eles não precisavam bater de frente o tempo todo, porque quando ela tinha empregada, mas ele mandava na empregada, os dois tinham que praticamente bater de frente um com o outro. Era sobre o mesmo assunto, decisões às vezes que não fazia sentido o homem tomar. Quando ia pagar a conta, ela ficava querendo controlar se já pagou, se não pagou, se tem dinheiro, se não tem. Quando que seria o papel do masculino, esse tipo de decisão, esse tipo de controle. Então é muito interessante, fica a dica aí para vocês que têm esse psicopata presente no relacionamento de vocês. Bom, bora pro quarto traço de caráter, senão a gente fica aqui falando de psicopata, não é mesmo? Bom, o quarto traço de caráter é um traço de caráter masoquista, que foi formado lá na nossa fase do desfraude. A criança, ela percebeu o desfraude com um tanto de peso, um tanto de medo, um tanto de, poxa, não é legal isso não. Isso me traz uma sensação de eu estar sendo humilhada, de vergonha, de humilhação. Quando a gente aprende essas sensações, essa emoção lá na fase do desfraude, a gente aprende também algo parecido como eu preciso segurar, me calar, suportar essa vontade de xixi e cocô, porque se eu não segurar e suportar, vai dar ruim. Vai dar errado em seguida, eu vou fazer na calça, eu vou levar bronca, ou eu tô fora de casa, eu não posso sair, enfim. Se eu segurar e suportar, vai ser melhor do que eu colocar isso para fora. E emocionalmente, a nossa mente faz a mesma coisa. A criança aprende que tem que segurar o choro, que tem que ficar quieta quando não está se sentindo bem, ou que quando alguém dá bronca, eu não posso chorar, eu tenho que ficar quieta e segurar isso. Então, emocionalmente, a gente acaba aprendendo a segurar as nossas emoções, expressões, os nossos sentimentos e os nossos desejos, tá? Vai trazer para uma pessoa adulta, para um relacionamento, características como é uma pessoa que vai ser mais fechada, mais caverna. Diferente lá do mundo da lua, uma pessoa aqui do traço de caráter masoquista vai ser mais fechadinho, vai ser mais, eu não vou falar o que eu tô pensando, não posso falar o que eu tô sentindo, sabe? Mais ou menos assim. Deixa eu segurar, deixa eu esconder. Ai, tá bom, vai passar, eu vou ficar quieto. Ai, que merda, que ela fez isso comigo. Mas é segurar, né? Vai trazer também características para essa pessoa de planejamento, de uma pessoa organizada, de uma pessoa estratégica, sabe? Aquela pessoa que segue um passo a passo, um script, tem tudo muito organizado, tem essa facilidade. No relacionamento, é aquela pessoa que faz listinha de supermercado, que faz o cronograma de uma viagem. Gente, é muito interessante isso. Esse é um dos traços, por exemplo, que aqui em casa eu tenho muita falta e o meu marido tem em excesso. Então, lista de supermercado acontece super. E assim, é aquela lista que ele vai pro mercado, é aquela lista que ele traz para casa. Nada mais. E se faltar alguma coisa, vai ser meio chato e incômodo para ele. Ele vai tentar, às vezes, compensar ou justificar a falta daquele item que o supermercado não tinha e não que ele esqueceu. Então, é muito interessante. Outro ponto que, por exemplo, a falta desse traço causa no relacionamento é eu já tenho a dificuldade dessa organização, desse planejamento. Quando a gente tem que planejar uma viagem, por exemplo, é muito raro a gente ter uma viagem planejada, toda pautada, assim, né?
estamos planejando uma viagem agora e eu tenho muita dificuldade de colocar o passo a passo no caderno, por exemplo. O que a gente vai fazer, o dia, o horário, papapi, papapá, para fazer esse vídeo. Você acha que eu tive um script? Não. Agora, pessoas com traço de caráter masoquista precisam de um script, porque senão ele vai se sentir que vai dar merda, vai dar errado, vai dar ruim e vai vir a humilhação em seguida. Então, como é que é esse traço no teu relacionamento? Como é que são essas características em você ou no teu cônjuge? É muito? É pouco? Se cala demais? Como é que é? Essa pessoa com esse traço de caráter evidente vai ter algo aqui que dentro de um relacionamento vai ser um tanto negativo, que é a questão da explosão. Quem suporta muito, de repente explode. É uma bomba, né? Que tá ali segurando, de repente, bum, explode. Então são pessoas um pouco explosivas, aquela pessoa que vai jogar na cara coisas de décadas, né? Enfim, de meses, de anos atrás, para resolver uma situação ou simplesmente para tirar de dentro o que está sentindo. E aí? Identificou no teu relacionamento essa característica? A gente precisa encontrar um espaço seguro e confiável para esse masoquista se expressar, trazer o que sente. E quando você disser algo para o teu cônjuge que você acha que vai soar como uma humilhação, tenha cuidado na maneira de falar. Ou deixe claro para ele que não é uma crítica ou que não é uma coisa ruim que você está dizendo. É só algo que vocês dois precisam melhorar no relacionamento de vocês. Espero que tenha ajudado um pouquinho. A formação do traço de caráter rígido vai acontecer lá na nossa idade de 4 até mais ou menos 6 anos de idade, que é a fase em que nós identificamos, percebemos que o mundo ele é muito mais extenso do que só o nosso círculo familiar. Existe sim um mundo, uma sociedade, uma amizade, a escola, amigos. Existe um mundo em pares. Fisicamente, a gente passa a ter controle 100% de todas as áreas do nosso corpo. Então aqui a gente já controla o xixi, o cocô, aqui a gente já sabe o que a gente sente, o que a gente não sente, onde dói, onde não dói. A criança ela já consegue nomear as suas emoções. Então a gente já percebe coisas diferentes, percepções amplas, tanto do nosso corpo físico quanto do mundo inteiro. É aí que eu quero que você entenda. Quando a gente ganha essa amplitude na nossa percepção, a criança ela começa a procurar o seu lugar nesse mundo, nessa sociedade. Então, a gente começa a buscar um par, um vínculo, uma ligação um pouco diferente do que a gente teve lá com a nossa mãe. Então a gente começa a buscar aqui uma questão de pariedade. Eu preciso buscar criar um par, criar um vínculo, ter alguém do meu lado para eu não ficar excluído ou excluída de tudo isso que está acontecendo. Por uma questão óbvia, a menina, a criança, a menina, a mulher, ela vai buscar esse par com o pai, buscando ali esse vínculo de princesinha do papai, de o meu pai é meu príncipe encantado, ele vai ser o meu par nesse mundo aí que eu descobri, enorme e imenso, e também para eu não ficar sozinha, excluída. O menino, o homem, ele vai buscar esse par com a mãe. Então, ele vai buscar aquele eu sou o príncipezinho da mamãe, ela é minha princesinha. De novo, para eu não me sentir excluído ou distante desse mundo, eu quero pertencer. Então, a gente busca esse par, criar de fato uma forma da gente pertencer melhor a esse mundo. Como a gente também entende, essa coisa de príncipe e princesa não é tão real assim. Na nossa vida real, normalmente essa mamãe ou esse papai, a gente cria na verdade ali uma relação que a gente chama de amor e ódio. Eu amo muito porque eu quero que seja o meu príncipe ou minha princesa, só que muitas vezes
essa mamãe ou esse papai, de fato, me deixam para fazer algo ou para estar com outra pessoa. Vou te dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro na sua cabeça, tá? A menina, quando ela tá nessa formação, ela então olha para o pai como seu príncipezinho encantado. Como, papai, eu te escolhi para ser o meu pai nesse mundo. Só que muitas vezes esse pai não escolhe essa menina. Esse pai deixa ela para ir dormir com a mãe, deixa ela para ir trabalhar, deixa ela para sair com os amigos, deixa ela para ir pescar. Enfim, esse pai, ele deixa a menininha lá na vida dela e vai viver a vida dele, não é verdade? É algo que não é culpa de ninguém. É simplesmente a gente está seguindo a nossa vida. E os nossos filhos estão percebendo isso. A menina, então, ela começa a sentir esse deixar do pai como uma traição. E a dor desse traço de caráter é a dor da traição. De se sentir traída, se sentir traído por essa pessoa, por esse par que eu escolhi para minha vida. E aí que vem aí a relação do ódio, amor e ódio. Ai, que raiva que ele me trai, que ela me trai para cuidar da casa, dos irmãos, trabalhar e dormir com meu pai, né? O menino, no caso. Então, essa relação de amor e ódio, ela é formada nessa fase simplesmente por isso, tá, gente? E aí, quais características uma pessoa tem quando tem esse traço de caráter evidente no corpo? Quando a gente tem muito do traço de caráter rígido em nós, no nosso relacionamento, nós vamos ser pessoas que vão buscar uma certa competitividade. Sempre tá querendo ser melhor, competir, se comparar, né? Eu sempre me comparo com a minha mãe, o homem sempre se compara com o pai, com o sogro, com a sogra. Problemas de sogra muito provavelmente tem a ver com esse traço, viu? Por quê? É sempre uma questão de eu preciso ser melhor para ganhar esse par, esse lugar, para ser vista como a princesinha do papai e príncipezinho da mamãe. Então eu vou desenvolvendo essas características de ter que ser melhor, me desenvolver, de aparecer. Então são pessoas que têm ali uma proatividade, uma agilidade nata, né? Aquela mulher que está sempre fazendo as coisas, dando conta de 10 coisas ao mesmo tempo. Aquele homem que está sempre consertando, fazendo, acontecendo, cuidando. Está sempre ativo. Porque eu preciso de atenção, preciso ser visto. Eu preciso desse lugar de existir, de pertencer e não ser traído, trocado por outra opção. Faz sentido isso para você? Num relacionamento, esse traço ele vai ter muito medo de ser traído. Então, às vezes, uma questãozinha de o marido ficou um pouquinho mais no trabalho, a mulher ela já começa a criar na mente dela, o que não é irreal, tá, gente? Não é uma coisa, né, da sua cabeça. Ela sente de verdade isso. Ai, ele já tá me trocando, ele tá preferindo o trabalho do que eu. Tô me sentindo traída, né? A mulher sai com as amigas pra bater papo. O homem já fica, ai, será que ela tá me traindo? Será que ela tá preferindo as amigas do que eu? Será que ela já não gosta mais de mim? Porque vem de novo a sensação lá de trás de não ser escolhida ou ser deixado por qualquer outra situação. Num relacionamento, isso vai ser intenso, isso vai ser difícil e às vezes vai desgastar a relação. Porque essa cobrança de você tá me traindo, você não gosta mais de mim, ou eu sempre tenho que ser mais no meu relacionamento, vai cansando, vai causando um desgaste de energia excessivo. Então eu quero te convidar para olhar para o quanto você vê isso na sua relação, o quanto isso é presente em você ou no teu cônjuge e começar a fazer ajustes. Não é com você o negócio, é você que percebe isso e você precisa criar um ambiente ou você precisa ensinar o teu cônjuge a criar um ambiente e ajudar ele a sentir o conforto, a confiança de que eu não vou te trocar e te trair, é você que percebe isso. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Bom, esses são os 5 perfis de pessoas, 5 perfis que pode ter algum em evidência no teu relacionamento.
Eu te falei um pouquinho da dor, um pouquinho das características, te falei um pouquinho da formação deles e também te dei uma dica de cada uma dessas fases. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual é mais presente em você e qual mais combina com o teu cônjuge. Qual é a tua maior dificuldade no relacionamento? E nos próximos vídeos a gente traz soluções práticas para você com a sua dificuldade. Vai acompanhando a gente aí, porque o teu relacionamento, você e seu cônjuge foram feitos para namorar. E se vocês não estão namorando, se isso não acontece mais, é porque uma dessas coisas estão acontecendo com muita intensidade e trazendo muita dor para o teu relacionamento. E quando a gente conseguir curar isso, vocês vão voltar a ser namorados eternos e ter um relacionamento de fato enlaçado, fortalecido por essa aliança e pelo Senhor que fez o teu relacionamento. Tá bom? Não esquece de comentar aqui nos comentários e de compartilhar esse vídeo com mais um casal, com uma amiga ou com alguém da tua família, simplesmente com o teu cônjuge. Até mais, a gente se vê!